Atos capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali sua carga. E, achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E, postos de joelhos na praia, oramos. E, despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio. E eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este... Deus abençoe. Esse texto tem um trecho desse texto, até o pastor quando mandou o texto para a gente, mandou um áudio, dando uma direção para a gente poder comentar, que é justamente aquela questão do cinto, da profetisa. Mas eu queria pedir licença do pastor para abrir o meu comentário num outro trechinho, porque o Espírito Santo me chamou muita atenção para esse trecho do texto, e eu queria trazer esse comentário aqui para a gente poder pensar um pouquinho sobre a figura do diácono, o perfil do diácono, né? Eu acho que o texto possibilita a gente abrir esse parênteses aqui para refletir, e como diácono eu senti no desejo de trazer essa reflexão para os irmãos, que é o versículo 8. Olha que detalhe interessante no verso 8. Diz o seguinte: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de quem, irmãos? Filipe. Filipe era um dos 7. Quem são esses 7? Quem está acompanhando os estudos aqui vai lembrar lá Atos 6, né? Os primeiros diáconos. Então o texto, mais uma vez, Atos e todo o contexto do Novo Testamento, traz para nós a reflexão do perfil que um diácono e uma diaconisa deve ter. Aqui nós vemos mais um detalhe importante que o Novo Testamento apresenta para nós. Esse perfil de uma pessoa que facilita o trabalho do pastor, que facilita, que acolhe e ajuda, é parte fundamental no exercício do ministério. No caso aqui, Paulo, os missionários e, contextualizando para a nossa igreja, o trabalho dos pastores. Então, é fundamental a gente, enquanto diáconos, né? Estou vendo alguns companheiros aqui, diáconos presentes, em casa também, diáconos de experiência, sobretudo, deve levar essa palavra, aprender essa palavra, desse perfil que o diácono deve ter, de uma pessoa que é um facilitador do ministério na igreja. E aí, eu notei 2 parágrafozinhos aqui para comentar com os irmãos, que é o seguinte: diáconos são servos que fazem o que for necessário para permitir que os presbíteros cumpram o seu chamado divino de pastorear e de ensinar na igreja. São peças fundamentais no auxílio administrativo da igreja e do pastor. O perfil de uma pessoa para o diaconato, e aí nossos queridos amigos, irmãos, diáconos de experiência, olha que interessante a gente poder ter isso no nosso coração, para o ministério que estamos exercendo. Então o perfil desse diácono é aquele que está à disposição, olha que interessante, para servir o reino de Deus
na vida e no ministério do seu pastor. Veja que interessante, o serviço do reino de Deus na função diaconal passa por ser uma bênção na vida do seu pastor. E para concluir essa fala, inspirada aqui pelo versículo 8 de Atos 21, que a gente está estudando, eu trouxe um pequeno trecho de um livro, não sei se o pastor Jário vai lembrar dessa autora lá da década de 90, década de 2000, uma autora batista, Leci Nunes de Souza. Lembra, pastor? Algum irmão lembra dessa irmã autora? Ela escreveu muitos livros pela antiga Juerp, Casa Publicadora Batista. Né? Quem lembra da Juerp? Levanta a mão. Essa irmã, ela escreveu um livro muito bom, e fica até a sugestão para o Ministério Diaconal, quem sabe nós fazermos uma campanha e doarmos esse livro para os diáconos em experiência, que é o seguinte livro: Diaconias, o multiministério do Ministério Diaconal, é da Juerp de 2013. E ela fala algo muito interessante sobre essa característica que mais uma vez nós vemos aqui, estudando Atos, a função diaconal está ligada diretamente com o ministério pastoral. Neotestamentariamente não tem como desassociar isso. É parte do nosso ministério promover na igreja condições para que o pastor possa exercer bem o seu ministério. Cuidar, o texto diz que eles foram acolhidos na casa, ou seja, cuidar do bem-estar do pastor e da família do pastor. Tentar promover e estar atento às condições financeiras, de saúde física e psicológica do nosso pastor. Eu estava outro dia brincando, que eu falei então para o pastor, às vezes eu mando umas piadas para ele no WhatsApp. E um dia minha esposa viu eu mandando lá: você vai mandar isso para o seu pastor? Você não tem vergonha, não? Aí eu estava conversando: não, filha, o ministério pastoral é uma vida difícil. E eu acho que como diácono eu tenho que levar um pouquinho desse respiro para o meu pastor. De vez em quando, então eu mando coisa de futebol, piada de TikTok para ele direto. Esse é o nosso papel como diácono, cuidar também. Tem outros também fazem isso aqui. O Jabes é um deles, né? É, Jabes. Cuidar do lado psicológico do pastor, da alma do pastor. E aí a irmã Lucy, para me encerrar minha fala, diz o seguinte: ela afirma o seguinte, que o trabalho pastoral e diaconal são dois ministérios que se entrelaçam para um único objetivo, que é o crescimento do reino de Deus. E que não há superposição entre eles, mas há necessidade de harmonia. Então é nosso papel enquanto diáconos e diaconisas promover essa harmonia. E ela, para terminar, diz o seguinte: o livro é muito bom, sugiro aos irmãos diáconos, tem esse livro em PDF, vocês baixam de graça na internet. Depois, se o irmão quiser, manda uma mensagem no WhatsApp que eu mando para vocês. Ela diz o seguinte: os diáconos devem sempre estar em contato com o seu pastor. Quantas vezes eu falava: eu quero conversar com o senhor no gabinete? Falava assim mesmo, ele já pensava: caraca, já vem bomba. Aí eu chegava lá: o que tu veio fazer aqui? Eu vim orar com o senhor. Só orar? Eu falei: pô, cara, eu já pensei que era problema no casamento, tá querendo se divorciar. Eu falei: não, eu vim orar com o senhor. Quantas vezes eu falei: pastor, vamos no monte comigo? Aí levava ele lá em Irajá, ali do lado da estação do metrô. Os diáconos devem sempre estar em contato com o seu pastor para juntos elaborar um plano de trabalho que auxilie na sua liderança. Então, eu quis trazer esse relato aqui a partir desse versículo 8, porque o nosso papel, a nossa relação com o ministério diaconal está em todo o Novo Testamento, sobretudo em Atos, quando a igreja está sendo formada, constituída, e é importante a gente sempre estar reafirmando esse traço do nosso ministério, o acolhimento do nosso
do ministério pastoral enquanto ministério diaconal.